Oi, eu me chamo Samela e eu sou a mediadora do canal Entre Livros e Crises. Hoje eu estou aqui com o Arthur, o Levi e o Gabriel e hoje vamos falar sobre um assunto um pouquinho mais sério. Porque às vezes a gente está cansado e nem sabe explicar o motivo. Então hoje vamos falar sobre esse cansaço que muitos estudantes sentem no dia a dia, mas quase ninguém comenta de verdade. E se você já se sentiu assim, talvez esse vídeo faça você se sentir menos sozinho. Na opinião de vocês, o que mais cansa, estudar ou tudo que vem junto? Coisas do dia a dia, rotina. Pra mim é tudo que vem junto, porque a gente já vem da escola, a gente já se preocupa bastante com as notas, entre outras coisas, os professores sempre cobrando muito, porque a gente tem que ter notas boas. E quando a gente chega em casa, às vezes a gente quer conversar com alguém, a gente quer falar alguma coisa, e não é tudo aquilo, porque a gente quer contar como a gente sente, mas às vezes a outra pessoa que está do outro lado, ela não entende o que a gente quer falar. E, por exemplo, as nossas mães, os nossos pais, amigos, até amigos, colegas, elas não se sentem igual você. Então, quando você acha uma pessoa que ela tem esse mesmo sentimento que você pretende conversar mais com ela. Para ser sincero, eu até gosto de aprender, mas a pressão por notas, a competição e essa cobrança infinita sobre o meu futuro é o que realmente me esgota. Para mim, o que mais cansa é tudo que vem junto com estudar, pressão, provas, preocupação e falta de tempo. Também muita cobrança por notas, principalmente em casa também dos pais. É estranho como a cobrança vira parte da rotina. E muitas vezes a gente acha que precisa aguentar tudo sozinho, né? Qual momento do dia mais cansa vocês na rotina escolar? Bom, eu acho que o momento que mais me cansa é na hora que a gente chega, né? Porque a gente já chega cansado, que a gente já estudou bastante no outro dia, já fizemos bastante esforço para o nosso corpo e a gente chega em casa, tem que estudar para as provas, entre outras coisas, e acaba que isso deixa a gente sobrecarregado junto com as lições que a gente tem em casa. Então a gente tem pouco tempo de descanso e quando a gente chega aqui, a gente se sente cansado e entre o dia a dia a gente só vai ficando mais cansado, mas depois que a gente chega, a gente começa a se entender com os outros alunos, nossos colegas, e a gente fica mais tranquilo. Para mim também é isso. O pior momento é o final do dia, quando eu chego em casa cansado, mas ainda tenho várias provas para estudar, vários exercícios, várias coisas para fazer para o outro dia seguinte. É o que me cansa mais ainda. O pior de tudo é que na escola a gente já fica mais cansado, chega em casa ainda tem mais tarefa, mais coisa para resolver e isso sobrecarrega muito, muito a nossa mente. Verdade. Tanto fisicamente como... Vocês acham que os estudantes têm descanso de verdade? Não muito. Mesmo no descanso a gente fica pensando nas responsabilidades da escola. Por exemplo, no final de semana a gente já fica preocupado com o que vai ser passado na semana seguinte e isso é bem exaustivo. Ainda mais agora nesse vídeo. Bom, eu acho que isso depende de cada pessoa para cada pessoa, porque, por exemplo, eu mesmo, quando eu chego em casa no final de semana, eu já tenho outras tarefas para fazer, então eu não me preocupo muito com as coisas da escola. Entre o dia da semana, entre o dia a dia, eu estou aqui, eu me preocupo, faço as coisas, tudo certinho, mas quando eu chego em casa, é o dia de uma sexta-feira, eu já me preocupo o que eu vou fazer no sábado, ou se eu vou dar um passeio, ou se eu vou em algum lugar, e eu acho que a gente consegue descansar bem assim no final de semana. Porque não vem aquele pensamento, porque a gente chega em casa tem a sexta, o sábado e o domingo. Então nesses 3 dias a gente consegue descansar um pouco mais. Não é como nos dias da semana que a gente tem que descansar em um certo horário para acordar em outro para ir na escola. Eu acho que quase nunca temos descanso de verdade, porque quando saímos do caderno, do livro, quando paramos de copiar, é uma cobrança mentalmente, ficamos pensando nas coisas do colégio, da próxima semana, dos próximos dias. Então a gente não descansa de fato. Eu acho que é como o Levi falou, é de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu quando tinha final de semana, por mais que eu não queira, às vezes a cabeça pensa um pouco naquilo do colégio, ainda mais agora, semana de prova, recuperação, aí vem aquilo na cabeça, será que eu vou passar naquela prova, será que eu estudei o suficiente? Aí, mas tem outras pessoas que conseguem separar um pouco a vida do colégio da vida pessoal, aí aquilo ali não tende a embolar tanto e a pessoa consegue descansar bem no final de semana. Mas eu acho que na minha rotina eu não descanso como eu acho que eu deveria, porque às vezes a gente usa aquele tempo para fazer uma coisa que vai desgastar, sabe, o seu dia, o seu final de semana, ao invés de fazer algo produtivo, algo que vai levar você a ter uma semana mais leve, menos cansativa e mais tranquila.
Você sente que precisam parecer bem o tempo todo? Bom, eu acredito que não, porque nem todo dia a gente está bem, mas a gente quer demonstrar que a gente está bem. Isso é um problema, porque muitas das vezes isso acaba sobrecarregando a gente, porque às vezes você chega na escola, você está em mau dia, você quer demonstrar que você está bem, você chega, um colega faz alguma brincadeira de mau gosto ou alguma brincadeira que vocês estão acostumados a fazer no dia a dia, eu acho que isso pode acabar ocasionando em alguma discussão ou alguma coisa fora da curva. Eu me sinto cobrado a estar sempre bem e produzindo. Parece que se eu admitir que estou exausto, estou fracassando. Eu acho que parece que a gente tem que mostrar que está tudo bem o tempo inteiro. Se você não aparentar estar bem, mostra uma fragilidade. E você pode ser, como é que eu posso dizer, zoado por sua fragilidade. Bom, eu concordo com você, mas nem sempre a gente vai demonstrar que a gente é forte na vida. Em alguns momentos a gente vai ter que precisar demonstrar que a gente é fraco. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Sim, eu acho que tem gente que acha que tem gente que finge que tá bem para poder não sobrecarregar pessoas que gostam, pessoas mais próximas. Por exemplo, tem gente que às vezes acorda ali, tô muito cansado, não tô legal, tô triste, tô chateado. Só que olha pro responsável e pensa, poxa, minha mãe já tá muito sobrecarregada, minha mãe já tá cansada, tá triste, não tá bem com a rotina dela. Se eu falar que eu não tô bem, isso vai acabar causando um estresse nela, vai deixar ela chateada, ela vai ficar preocupada comigo, sendo que ela tem coisas pessoais para lidar. Sim, isso eu acho que é uma coisa que tá fazendo nós estudantes, né, entrar em depressão e ter bastante ansiedade, que é uma coisa bem séria. Ficar guardando coisas para si mesmo, fingir algo que não é verdade. Tem, assim, como o Levi falou, às vezes a pessoa chega aqui fingindo que tá bem, só que uma situação com alguma brincadeira de mau gosto, às vezes isso causa um estresse extremo na pessoa que já tá ali se segurando e a pessoa explode. E isso acontece direto, como aconteceu diversas vezes conforme a gente estava fazendo esse trabalho e tudo mais. E eu acho que nessas situações a gente devia pedir ajuda ou conversar com algum adulto, alguém que a gente se sente confortável, mesmo que às vezes não seja fácil. Mas essas coisas a gente vai resolvendo aos poucos. O que vocês fazem quando estão mentalmente cansados? Algo que conforte vocês? Algo que vocês se sintam bem fazendo e que façam vocês esquecer um pouco da rotina? Bom, eu tento descansar de formas que eu me sinto mais confortável. Por exemplo, eu uso muito fone de ouvido, então eu passo muito tempo ouvindo música, mexo no celular e converso com alguém para distrair a cabeça, esquecer aquilo que está me preocupando, aquilo que está me causando estresse. Bom, da forma que eu fui criado, quando a gente quer descansar ou fazer alguma coisa, a gente sempre procura fazer alguma coisa que a gente gosta. Mas, para mim ser um pouco mais produtivo nesses dias, eu prefiro ou trabalhar ou fazer alguma coisa que vai ajudar alguém. Por exemplo, ou eu saio para andar a cavalo, ou vou em alguma cavalgada, ou vou dar um passeio com alguém, ou às vezes eu só prefiro trabalhar para ganhar meu próprio dinheiro e não precisar depender de outras pessoas. Quando eu chego no limite, eu fico em silêncio, eu tento largar as telas, tudo que tem. Aí eu coloco a música calma, só, e fico sem fazer nada, por um tempo. Esse é o único jeito que eu olho pro outro para resetar minha mente. Eu acho que cada um tem um jeito diferente de lidar com isso. Tem gente que prefere se isolar, ficar mais tranquilo, sozinho. Ou às vezes está fazendo alguma coisa em grupo ali, você se estressa, você vai para longe, senta, só abaixa a cabeça e fica em silêncio. Ou às vezes trabalhar. Eu acho que isso é bem de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa, como você disse. Já aconteceu de vocês perderem a vontade de estudar por estarem esgotados? Sim. Já aconteceu de eu perder a vontade de estudar por estar muito cansado, sem motivação. Um desânimo grande que não me dava esse interesse pelo estudo. Bom, eu já pensei nessa circunstância, mas como eu disse, eu sempre procuro bastante pelo meu futuro. Então, toda vez que eu penso nisso, eu penso que eu já tracei a minha linha para o futuro e o que eu quero fazer. Então, toda vez que eu tenho esse sentimento, que no caso é perder a vontade de estudar, eu lembro, eu já escolhi isso e quanto mais rápido eu fizer, melhor vai ser, porque eu vou conseguir sair de certas situações.
Com certeza já aconteceu. Quando eu estou totalmente esgotado, eu fico cheio de coisas para fazer. Então eu perco vontade de estudar, porque além das coisas do colégio que eu tenho, eu ainda tenho coisas para ter em casa. Então eu perco a vontade de estudar. Vocês acham que os adultos entendem o cansaço dos estudantes? Alguns entendem, mas muitos acham que é exagero ou preguiça. Falam que a preguiça justificam como ser somente coisa da idade, mas não vem do lado também, do lado emocional do adolescente. Como o Arthur disse, eu acho que vai depender muito de adulto para adulto. Por exemplo, se você chega para sua mãe, você é muito próximo dela, você tem conversas profundas com ela, ela vai te entender. E isso varia, porque quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais conversa você tem. E quanto mais conversa você tem, você consegue se expressar melhor para aquela pessoa, para ela achar uma solução para tentar te ajudar no que você está passando. Vocês já pensaram em desistir ou simplesmente parar um pouco? Sim, às vezes dá vontade de parar um pouco para respirar, descansar de toda a pressão causada nas escolas, cobrança por nós dentro de casa. Às vezes dá vontade de literalmente parar e descansar. Bom, já eu fui um pouco diferente. Eu não penso em parar ou descansar, porque eu sinto que quanto mais rápido eu fizer as coisas, lá na frente eu vou ter um descanso maior. Então, se eu fizer tudo que eu consegui agora, no momento que estão pedindo, acho que lá no futuro eu vou conseguir ter um descanso maior. Eu acho a mesma coisa que o Arthur. Eu acho que quando a gente fica totalmente esgotado, a gente quer parar, descansar. Então já passou isso na minha cabeça. Para finalizar, o que vocês diriam para alguém que está passando por isso agora? Eu diria para a pessoa não guardar nada, não ficar com aquilo para ela, procurar alguém de confiança para poder dialogar. Porque ela não precisa passar por isso sozinha, ela pode sim procurar apoio de pessoas da família, principalmente mãe, pai, alguém confiável. Dentro da escola também existem professores que podem te ajudar em algumas situações. Bom, eu faria um pouquinho diferente. Eu chegaria com um abraço, falaria algumas palavras de apoio e eu tentaria me aproximar mais da pessoa para tentar ajudar ela no que ela está passando. Eu diria para a pessoa respeitar seus limites, porque nem sempre ela vai conseguir tirar a nota que ela deseja. Então ela tem que respeitar o que ela consegue. E também, como a Olivia falou, abraçaria ela e também falaria ela para achar uma pessoa que confiava para desabafar. Se você que está assistindo já se sentiu cansado, perdido ou pressionado, você não é o único passando por isso. Esse canal é justamente para isso, para conversar sem pressão, sem julgamento e mostrar que sentimentos assim são mais comuns do que parecem. Obrigado por ficar até aqui e no próximo vídeo vamos falar sobre o bullying no ambiente escolar.